Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos aqui continuar nossos estudos através da telinha e hoje vamos iniciar o capítulo 3 de História com os sujeitos históricos. Eu quero que logo após essa aula vocês peguem o livro de vocês na página 23 de História, façam uma leitura sobre a introdução do capítulo, responda ao questionamento e que façam uma leitura aprofundada sobre o capítulo. Eu selecionei alguns tópicos aqui para a gente estar falando. Alexandre o Grande, fartura aos ricos, quem eram os sujeitos históricos naquela época e quem podem ser os sujeitos históricos hoje em dia. No capítulo 2, a gente já estudou isso em sala de aula e o capítulo 3 vem para aprofundar um pouco mais. Os sujeitos históricos são aqueles que, de um modo ou de outro, contribuíram para um fato histórico e para a construção da memória de um dado grupo, um grupo social. Durante a Idade Média, a Igreja atuava como principal instituição, exercendo grande influência na vida dos indivíduos. Ela passava a impor valores estabelecidos para os indivíduos. Ela era fatalística, ou seja, a Igreja dizia que o indivíduo ele era predestinado a ter aquele destino. Ele não poderia optar fazer o seu próprio destino, ele não poderia mudar o que era lançado para ele, segundo a Igreja. A Igreja dizia que ele era o destino e, por ser destinado ao indivíduo, ele não poderia mudar com a vontade humana dele, sim, ele tinha que aceitar a vontade divina. Então, Alexandre o Grande, ele era um jovem rei da Macedônia. Ele tinha 20 anos e com 20 anos, no ano de 334 a.C., ele se lançava ao ataque de um país 30 vezes maior do que o dele. Sim, 30 vezes maior do que o dele. E por isso que ele foi conhecido como o Grande. Ele era um jovem que só tinha 20 anos e ele foi à guerra contra um país 30 vezes maior do que o dele. Alexandre o Grande morreria logo depois de ter conquistado um imenso império. Ele morreu aos 32 anos em 323 a.C. Por que eu estou falando para vocês antes de Cristo e depois de Cristo? Porque naquela época o mundo ele ficou dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. E Alexandre o Grande, ele viveu antes de Cristo. Eu coloquei outro tópico aqui para vocês, fartura aos ricos. Por que tinha essa fartura aos ricos? Porque somente os ricos eram os que tinham uma grande fartura. Eles tinham figo, eles tinham uva, repolho, alho, cebola, carnes bovinas, aves, e essas carnes elas eram servidas em espetos ou em grelhas. Além disso tudo, eles ainda tinham diversão. Eles tinham dança, eles tinham jogos, eles também tinham harpas e músicas só para quem tinha esse poder financeiro aquisitivo. Para quem eram as pessoas mais humildes, eles apenas comiam peixe seco, conservado no sal. E quem eram os sujeitos históricos naquela época? Naquela época, só quem era um sujeito histórico era quem tinha algum poder aquisitivo ou que alguém que tinha feito algo muito importante para aquela época. Só quem poderiam fazer parte dessa história eram os reis, as princesas, os imperadores. E hoje em dia, não. Hoje em dia, todos nós, eu, você, ele, elas, todos nós podemos fazer parte e contribuir para a mudança da história, de algum fato que a gente possa estar fazendo e estar vindo a contribuir para a história. Eu quero que vocês façam a leitura, como eu já disse no início, e eu vou deixar para vocês a atividade da página 26. Eu quero que vocês respondam a página 26 e até a próxima aula. Beijo!